Nogueira, e esse é o primeiro vídeo dos Fragmentos Cicatrizados. Aqui eu vou trazer umas reflexões inspiradas nos textos que eu publico, em formas de interpretações, e o tema de hoje é ressonância de alma. A interpretação desse texto já está disponível no Instagram, você pode ir lá conferir. Acho que esse vídeo vai ser realmente uma ressonância da minha alma, e eu posso começar falando sobre inconformidade de realidade. Desde muito pequeno, eu tenho essas questões em não pertencer, mas eu radicalizei um pouco isso nas minhas vivências e minha vida começou a ser um inferno por conta disso. Porque quando você não sente que você pertence a lugar algum, você quer não estar mais em lugar algum, ou fazendo qualquer outra coisa. Então eu tive que ser obrigado a entrar em contato visceral com a minha própria essência e criar a partir da minha própria existência algo que faça sentido para mim. Desde muito pequeno eu crio coisas, histórias e coisinhas e tal. E de uns tempos pra cá, mais crescidinho, eu tenho tido muitas emoções abstratas. Então escrever sobre elas tem sido algo legal. E é isso que eu tenho postado sobre. E é isso que são os fragmentos cicatrizados. São textos autorais que me saem e que estão além da minha compreensão, porque representam emoções quase abstratas e que realmente me saem. E eu não tenho grande controle disso, só de registrar ou não. E eu tenho escolhido sim, e é essa forma que eu tenho existido. Falar de emoções abstratas é um pouco complexo, porque o que são, né? E eu acho que tem uma forma de entender isso que é bem interessante. São o que são, sem terem que ter um significado coerente com a realidade, ou uma linearidade, ou isso ou aquilo. São. E acho que se a gente tivesse, humanidade, de repente, tô falando de humanidade, e se nós, humanos, tivéssemos essas compreensões para mais coisas, talvez o mundo fosse um pouco mais tranquilo, mais leve, não sei. Eu não sei, acho que procurar sentido nas coisas talvez denote que as coisas inicialmente não tenham sentido. E eu acho que essa é a maior verdade do mundo, sabe? Eu, durante muito tempo, tentei achar sentido em muita coisa. E eu não achei. E eu tentei. E se tivesse, eu teria achado. Mas eu não achei. Então eu larguei de mão. E entendi que eu acho que o sentido é aquilo que se cria. Eu acredito que esse seja o grande propósito de estar aqui, interpretando meus textos para o mundo, porque o mundo terá sentidos próprios para esses textos. E pessoas também não vão entender absolutamente nada do que eu estou falando, e tudo bem, às vezes eu também não entendo. Mas eu tô mais interessado nas pessoas que estão para entender, sabe? Ou, sei lá, alguém que faça uma crítica muito bem construída e me inspire através disso. Inspiração é uma coisa que é muito forte para mim. E eu tenho muita, quase dependência em inspirações. É porque eu gosto muito de me sentir inspirado, sabe? Então, ultimamente, tem me faltado muita inspiração. Mas já voltou. Mas eu passei por esse momento onde me faltou muita inspiração. E é muito difícil você viver quando você tá pouco inspirado. Principalmente por uma pessoa que vive baseada nas coisas que cria. E criar sem inspiração é complicado. Parece uma narrativa cinza de um fogo que queima frio, sabe? Sem sentido, é totalmente monótono e cansativo mesmo. É complicado, mas ao mesmo tempo, esses momentos são como respiros fundos, sabe? Eu acho que ter esses momentos de pouca inspiração faz você entender como você funciona. Porque eu acho que as inspirações são uma forma de estar se entorpecendo de realidade, e o que é ótimo. Mas eu acho que a sobriedade de existir é necessária também. Acho que eu não falo nem muito de equilíbrio, mas eu falo de funcionalidade existencial. Tipo, não funcionalidade perante ao sistema capitalista, onde você precisa produzir todos os dias e você não pode respirar porque tem alguém produzindo mais que você e você está sendo substituído e você vai se sufocar. Não, calma aí. Pera aí. Tô falando de
funcionalidade existencial no sentido de seres humanos existem e têm funções, tipo, fisiológicas, funções cerebrais, isso e tal. Eu acho que é interessante entender o funcionamento do seu próprio ser, para além de corpo e mente, mas da completude toda da sua existência, com coisas e não coisas. E por isso, não coisas me interessam muito. E eu acredito que sejam grandes dádivas quando o mundo se expressa em formas de não coisas. Porque através das não coisas você compreende um tudo, muito mais tudo do que se fosse um tudo que engloba só as coisas que são. Sabe? Porque o todo verdadeiro engloba as coisas que não são também. Faz sentido? Porque às vezes coisas que não são, ausências, por exemplo, elas são sentidas de forma sólida, sabe? Saudades e que são baseadas em não coisas, que são baseadas numa ausência. A ausência é uma não coisa. Mas o quanto dessa não coisa é uma não coisa e o quanto de ser uma não coisa torna essa coisa uma coisa. Não tenho resposta para isso. Fica aí ao seu critério pensar algo sobre, ou não também. Acho que eu tenho entendido a realidade de uma forma muito íntima, sendo bem sincero. E eu não sei se isso é a realidade como um todo ou se é só a minha realidade, que é íntima a mim porque é minha. Mas eu tenho vivido de formas interessantes, o que é um pouco dolorido. Eu tenho esse pensamento de um equilíbrio existencial que eu não vou falar muito agora. Eu acho que eu vou deixar para outro dia. Mas, basicamente, a complexidade, ela é quase uma ardência, se não pior, ou mais intensa. E eu acho que o interesse vem do mistério, né? Vem do não conhecer completamente, vem do oculto. E o oculto vem justamente dessa complexidade, que ainda não se desdobrou, que ainda está codificada, sabe? Que ainda não se decodificou. E o peso de existir de uma forma oculta, ainda codificada, é complicado, porque acho que seres humanos são uma espécie muito comunitária. Não querendo dizer que são altruístas, porque hoje em dia a gente vê muito do contrário. Eu vejo muito do contrário. Mas eu quero dizer que somos seres que precisamos muito de comunidades, sabe? Crescemos em famílias e aí a gente tem uma sociedades que a gente vive e conjuntos de comportamentos, e isso e aquilo, e tararau, e cultura. E é muito complicado quando você tá numa existência meio oculta, vivendo não coisas, e não consegue transmitir, não consegue trocar com essa comunidade, não consegue encontrar essa comunidade. E aí, ao mesmo tempo, você se torna esse objeto de interesse, de reflexão ambulante, porque você se torna essa coisa oculta que gera interesse. E aí, essa dicotomia entre ser algo interessante, que sofre mais ou menos, e até muitas vezes, ou ser algo completamente aberto e completamente desinteressante, talvez, mas que não sofra. E aí eu não sei. Essa é a conclusão. E aí eu não sei. E esses são meus abstracionismos emocionais. Não totalmente. Existe muito mais disso. Essa foi a ressonância da minha alma. Ou não completamente. Talvez seja uma ressonância de 1/4 da minha alma. Ou menos, talvez muito menos. Talvez seja uma ressonância de 1/4 projetado da minha alma. Enfim, espero que tenha sido divertido me ouvir falar sem parar por alguns minutos. Ou não também. Tchau!